Shalom a todos. Está começando mais um Café com Cristo e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de João, capítulo 10, versículo 11. João 10, 11, que nos diz o seguinte: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Amém? Amados, quando falamos sobre o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas e comparamos, como a Bíblia disse agora, com o assalariado, é a mesma coisa que falarmos entre o pastor e ser tosqueador. O pastor, ele dá a vida pelas ovelhas porque pertencem a ele zela, ele cuida, ele se importa em cuidar. O tosqueador só está preocupado, na verdade, em retirar a lã para poder ter o seu lucro. Somente isso. O assalariado, aquele que é empregado, que cuida das ovelhas apenas como um cargo ou um encargo, ele só está ali cuidando porque ele está recebendo algo em troca. E hoje, infelizmente, a maioria de nós, o que nós vemos é isso. Na maioria das igrejas, o que nós vemos é isso. Pessoas que cuidam de rebanhos pelo único motivo de ganhar algo com isso. Muitos são até contratados para cuidar. Eu não estou aqui dizendo que o obreiro não é digno do seu salário, porque a Bíblia diz que é. Mas o salário do obreiro não pode ser colocado exatamente como um salário para cuidar de vidas, e sim como uma forma de mantê-lo enquanto ele cuida de vidas. É diferente. Porque tem muitas pessoas que começam a trabalhar, vamos colocar assim, como pastor em uma igreja, como se fosse um cargo. É colocado um currículo e a pessoa analisa o currículo e fala: não, realmente você é uma pessoa preparada, capacitada para estar aqui. Você fez mestrado, doutorado, você trabalhou, você fez isso, você fez aquilo. E começa a citar o currículo da pessoa como se isso fosse o ponto mais relevante de um ministério pastoral. Eu conheço muitas pessoas dentro da igreja que não são pastores ungidos, assim, por assim dizer. Não foram ungidos a pastores, mas tem sim um ministério pastoral dentro da igreja e trabalham em prol disso. Já outras pessoas receberam essa unção pastoral, estão como pastor, foram ungidos a pastor, mas não têm a mínima condição de exercer o cargo. E ficam ali apenas porque foi imposto a eles, ou eles não receberam esse privilégio, ou não sei como posso dizer, mas receberam essa graduação, vamos colocar assim, e agora são pastores. Acham que é pelo caminho que estão seguindo, porque passaram alguns degraus e hoje são pastores. Isso é suficiente. Ter um chamado pastoral é muito mais importante do que receber uma unção. Não estou menosprezando aqui a unção, aqueles que são ungidos a pastores, de forma alguma. Mas o que eu estou dizendo é que mais importante é ter um chamado pastoral, ter essa vocação dada por Deus, do que seguir um protocolo, seguir uma escala, degraus ministeriais até se tornar pastor. Isso não forma pastor, forma cargo. Hoje você está como pastor, você foi ungido a pastor, mas a maioria das pessoas nem tem esse chamado e estão ali na frente. E é por isso que vemos hoje em dia tantos escândalos. É por isso que vemos hoje em dia tantos problemas no meio evangélico. Pessoas que foram machucadas por pastores, pessoas que foram machucadas por ministérios, estão hoje aí no mundo. E quando você vai evangelizá-las, eles criam uma aversão à igreja evangélica. Falam: não, eu não vou para a igreja. Eu estava na igreja, aconteceu isso, aconteceu várias coisas. A pessoa começa a contar o testemunho dela e você percebe que foram machucados por pessoas que não estavam capacitadas. Pessoas que não estavam prontas para realmente viver um chamado. Quando o Senhor me chamou para o pastoreado, eu nunca tinha pedido isso a Deus. Eu nunca tinha pedido: Senhor, que eu seja ungido a pastor.
Mas quando o Senhor falou comigo que eu seria, eu só fiz um pedido ao Senhor. Deus, que o Senhor então me dê um coração de pastor, que realmente ame as ovelhas, que tenha paixão por almas. Esse foi o meu pedido a Deus. O bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. O assalariado, quando vem o lobo, quando vem as dificuldades, ele simplesmente abandona as ovelhas e vai embora. Porque o compromisso real dele não são com as almas, com as vidas, e sim em receber aquilo que lhe foi proposto. Aquele que tem um chamado pastoral, ele não se importa se vai receber ou se até vai se doar. Ele está preocupado se as vidas serão alcançadas. Pega muitas vezes ovelhas que estão feridas, machucadas, cheias de carrapicho, cheias de sujeira do mundo. E ali ele limpa, ele trata, ele cura as feridas. Muitas vezes tem que pegar ovelhas e carregar nos ombros, não importando a distância ou o peso, até chegar num local seguro, num aprisco. E ali ele começa a tratar, começa a curar. Muitas vezes tem que colocar a própria vida em risco, por amor ao Evangelho, por amor às almas, às ovelhas. Poucas pessoas hoje em dia têm feito isso. Poucas pessoas nós temos realmente visto com esse chamado tão assim, latente na vida deles, a ponto de que se torna notório que realmente eles são pastores. Também conheço pessoas que não são ungidas a pastores, mas é notório o chamado pastoral na vida. Então que hoje você possa gravar em seu coração essa palavra, que verdadeiramente, se você que está ouvindo esse vídeo tem no seu coração um chamado pastoral, você sente que Deus te chamou para algo em especial, para essa obra, para cuidar de vidas, peça ao Senhor um coração de pastor, que realmente Ele te ensine a cuidar de almas, que Ele realmente te ensine a viver em prol do Evangelho, viver em prol das almas que serão alcançadas, para que verdadeiramente o seu coração seja um coração de pastor, e não apenas interessado em ganhar algo em troca do seu serviço, não apenas interessado em ser assalariado para estar à frente de uma obra. Eu sou o pastor Paulo e esse foi mais um Café com Cristo.